ao Marcelo Alves para que ele possa, né, trazer aí as suas considerações em torno desse assunto. Que Jesus o abençoe. Então estava ligado. Então, boa tarde a todos. Não é? Que a gente possa aproveitar esse momento salutar, que é um momento salutar mesmo, por parte dos espíritos superiores, que aqui trabalham, existem, não é? No intuito de higienizar psiquicamente o ambiente, para que favoreça esse nosso pensamento. Então, como eu havia dito, sem o microfone, vamos aqui fazer um pacto, não é? Que pacto é esse? De nós prestarmos atenção, de nós dedicarmos alguns instantes, separando um pouquinho a nossa problemática particular de vida e tentando absorver aquilo que os espíritos superiores, através do Livro dos Espíritos, estão querendo nos sinalizar. E sairmos daqui pensando. Porque o objetivo que a Casa Espírita oferece para a gente é que a gente possa ter um material que faça com que a gente pense. Porque se a gente não pensar, nós seremos mais ou menos de qualquer maneira e vamos para qualquer lugar. Não é esse o objetivo. Somos compromissados com Deus a fazer um papel melhor nessa existência. Por isso reencarnamos, não é? Estamos reencarnados justamente para descobrir qual a parte que cabe a cada um de nós nessa transformação. Às vezes a gente luta tanto, briga tanto para transformar o externo, transformar quem está à nossa volta, e esquece, na verdade, que o trabalho é individual. A gente tem o compromisso de transformar a nós próprios. E com isso, nós vamos, não é? Influenciando quem está ao redor de nós. A gente não consegue mudar o mundo, a gente vai mudar a nós próprios. À medida que a gente mudar, tudo se transforma à nossa volta. E a gente fica batendo cabeça tentando mudar o mundo, cobrando das pessoas que ajam certo, que façam o certo, porque as pessoas estão errando, porque as pessoas estão se equivocando. Então o mundo está tenebroso, não é? Reconhecer que nós temos a chave do nosso problema quando a gente parar de ficar esperando modificação dos outros. Então o trabalho é esse, é pensar em si, não de uma forma egoísta, mas descobrir o que nós temos dentro da gente e que precisa mudar, porque tem que mudar, por conta da lei do progresso. Nós já saímos lá do ponto primitivo, caminhamos agora até aqui, no ponto, não é? Onde somos espíritos medianos, reconhecidos pela espiritualidade como espíritos rebeldes à lei de Deus. O que isso significa? Que a gente não aceita cumprir a lei, fazer o certo. A gente tem dificuldade. Então a gente teima. O espírito rebelde à lei é aquele que teima. Então nós estamos na existência na Terra para descobrir que a gente precisa ser obediente e resignado. Lutar naquilo que cabe a gente lutar. E aceitar aquilo que a gente não vai mudar. Isso é um aprendizado muito grande. Então, o que a gente vem fazer aqui no Centro Espírita toda semana? Tomar passe? Beber água fluidificada? Encontrar os amigos? Lanchar na cantina? Comprar livro?
além de tudo isso, principalmente a gente vem mudar, que é a proposta, o indicativo que o Leon Denis faz aqui para a gente. Enquanto a gente não descobrir que a chave está no nosso pensamento, nós vamos ficar batendo cabeça. Então, o pensamento, ele transforma. Eu já descobri que eu posso transformar à medida que eu disciplino o meu pensamento. Então, é o recado de Leon Denis. O estudo dessa tarde caminha para o final do capítulo que fala do quanto os espíritos eles influenciam na nossa vida prática, porque a influência deles junto de nós. Num dado momento, os espíritos dizem, olha, eles influenciam tanto que em algumas situações eles até dirigem a vida de vocês. Olha que coisa estranha, não é? Os espíritos muitas vezes decidem por nós. E aí vem o Leon Denis e diz assim, aprende a usar o pensamento, não é? Porque nós temos condições de nos ligarmos ao pensamento divino, mas se a gente quiser. Se nós fizermos o movimento que é lutarmos contra as nossas próprias dificuldades, não é? Em favor do crescimento espiritual. E aí os espíritos, no livro dos espíritos, dizendo, olha, os espíritos influenciam na vida de vocês. Em alguns momentos eles tomam a frente e determinam, olha, faz isso, faz aquilo e aquilo outro. Como é que fica esse processo? Então a gente vem caminhando, que esse nível pode ser acentuado, ao ponto da gente virar quase que uma marionete na mão dos espíritos inferiores. Quando a gente falou dos casos de possessão, da obsessão em si, não é? Até nos momentos mais triviais, não é? Será que eu almoço agora, não almoço agora? Eu como isso, não como isso? Eu bebo isso, não bebo isso? Eu fumo isso, não fumo isso? Até nessas situações, os espíritos estão ali influenciando. Só que nós somos os artífices do nosso destino. A gente tem que cuidar da nossa vida e descobrir a parte que cabe a gente. De quê? De criar autonomia. A responsabilidade é nossa, não é? Quando a gente sair dessa encarnação, nossa consciência vai cobrar de nós, não é? O que é que a gente tinha nas mãos e não fizemos. Então, por isso a gente tem que ter autonomia. Os espíritos podem influenciar? Sim, e vão influenciar. E devem, os bons espíritos devem nos influenciar. Porém, a adesão que nós fazemos a essa influência é responsabilidade nossa. Então, quando a gente observa um caso de possessão, que é uma obsessão num grau extremado, onde nós muitas vezes não conseguimos dirigir os movimentos físicos, não é? Pela nossa vontade, é o espírito que comanda. Nós, quando observamos um caso desse, nós só estamos olhando naquele momento. Só que isso não começou assim. Começa na influência simples, na obsessão simples que Kardec trabalha no Livro dos Médiuns, e que muitas vezes a gente não se dá conta, não é? De atrapalhar o nosso pensamento. Não sei se vocês já passaram por isso. Vamos ler uma página, aí a gente vai lendo, se dá conta que não entendeu nada. Aí volta, tenta ler de novo, nada. São os espíritos, muitas vezes, influenciando o nosso pensamento. Só que assim, não tem formiga onde não tem açúcar. Entendeu? Só lobos caem em armadilhas para lobos. O que isso quer dizer? Que os espíritos, se eles estão influenciando negativamente a nossa vida, é porque encontraram em nós condição para isso. E os bons, por que não tomam a frente? Por que os espíritos superiores não nos dirigem a vida?
simplesmente porque nós não permitimos que eles assim o façam, não é? Com os pensamentos negativos, com os pensamentos de desordem, de violência, de mágoa, de rancor, de ódio, de revolta, de inconformação. Então, essa parte do Livro dos Espíritos chama atenção para isso. E, basicamente, nessa tarde, o assunto é sobre em que nível negativo isso pode chegar. Porque pacto é combinação. Pacto é compromisso. Como eu falei aqui no início, vamos fazer um pacto de pensarmos durante alguns minutos. Para quê? Para que a gente possa sair daqui um pouco diferente. Ok, isso é um compromisso que a gente está travando. Mas, nesse momento, ele fala assim, tem compromisso que a gente fecha que quer alterar a organização de um planejamento reencarnatório. Então, assim, eu planejei nessa vida, por necessidade espiritual, não ser rico, não ser milionário. E aí eu acho um espírito e fecho um contrato com ele. Olha, se você me der os 5 números, 6 números, nem sei quantos são, da Mega Sena, eu prometo que faço isso, isso, isso e aquilo. Ou o contrário, o Espírito chega para a gente e diz, olha, se você me der isso, eu te dou a riqueza, te dou a beleza, te dou a juventude, não é? Te dou aquela pessoa que você almeja, eu te dou todas as maravilhas que você deseja. Que maravilha a gente deseja? Por isso, na questão 550, quando ele pergunta assim, qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã, ou seja, ao demônio, para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência. O que é reclamar contra a providência? É ser rebelde àquilo que cabe a mim. Então, assim, ninguém está dizendo que a gente não pode almejar melhorar de vida financeira. Ninguém está dizendo que a gente não pode querer ter um carro última geração. Mas eu vou precisar trabalhar para ganhar dinheiro e ter condições de comprar. Eu não posso querer ter um carro sem condições de mantê-lo. Ou ganhando o que eu ganho de um dia para o outro, que esse carro apareça na minha garagem. De que forma eu estou conseguindo isso? Muitas vezes de forma ilícita. Algumas vezes me endividando e gerando para mim um problema sério, não é? Então, quando a gente quer mudar algumas coisas que fazem parte, não é, da nossa real necessidade como espíritos, muitas vezes nós estamos transgredindo a lei, indo contra, não é, a providência, indo contra aquilo que Deus separou para a gente, através da sua lei. E uma lei tão grande, tão forte, tão evidente, que é a lei da reencarnação. No Evangelho tem um item que fala de obediência e resignação. São pontos que a gente precisa estudar, meditar, pensar, para ver até onde a gente está impedindo que as coisas fluam de forma considerável e benéfica para a nossa vida de espírito. Porque não é isso que importa para a gente? A gente já não sabe que estar reencarnado é um instante na nossa vida espiritual?
que a nossa necessidade é espiritual, porém, essa vida material, um cenário montado para que a gente, durante um tempo da nossa existência espiritual, experimente determinadas sensações, para que essas sensações nos promovam a determinados atos. Esse é o mecanismo da reencarnação. A gente não consegue ficar aqui eternamente. Então, isso tudo vai passar. E se vai passar, de que forma eu estou agindo, eu estou reagindo com o que eu tenho? Satisfeito, agradecido a Deus, entendendo que, na verdade, nós vivemos uma lei de consequências, não é? Nós hoje experimentamos aquilo que nós plantamos lá atrás. E olhando para frente, a gente vai experimentar coisas que nós estamos plantando hoje. Então, ninguém vem a uma casa espírita sem ter uma informação de que nós precisamos dirigir a nossa própria vida, considerando esses elementos fundamentais. O que ele chama atenção sobre os pactos são os compromissos que muitas vezes a gente quer fazer com os espíritos, já que eles influenciam na nossa vida, e que geram sofrimento espiritual. Ah, mas eu não me importo com isso. Será? Porque eu estou vindo a uma casa espírita tomar passe, eu estou me relacionando com os espíritos, eu estou estudando alguma coisa que mexe com o meu interior e que já me faz capaz de olhar a vida material com outros olhos, não é? As minhas decisões hoje já têm um outro ponto de vista. Quando eu falo com relação à violência, aos desmandos, à corrupção, a tudo de ruim que está acontecendo na nossa sociedade, eu não posso me apartar disso. Eu preciso saber que eu sou parte integrante da mesma sociedade. E se eu olho isso estranhamente, como se eu tivesse caído aqui de paraquedas, eu estou também indo contra a providência. Por quê? Porque eu reencarnei em lugar errado? Como é que foi isso? Não é? Então isso tudo me diz respeito. Então quando eu me vejo um estranho no ninho, onde eu não me encaixo com o que está acontecendo, eu quero correr, quero sair fora. E muitas vezes, por saber que os espíritos agem na nossa vida, eu barganho com eles. Essa é a palavra. Não é? Eu travo compromissos, mas é como eles dizem aqui. Se eu peço alguma coisa e eles dizem que vão me dar, eu estou comprometido no que eles vão pedir de mim. É aí que mora o nosso. Nós estamos falando de espíritos maus, espíritos inferiores, espíritos que se preocupam em prejudicar a nossa vida. A relação com o espírito bom, superior, amorável, façamos os pactos que forem. Imagina a gente fazendo um pacto com Jesus. Que mal Jesus vai fazer para a gente em troca? Nenhum, não é? O que ele pode exigir da gente nessa relação? Que a gente faça o caminho certo, que é o que ele já anunciou. Olha, respeita o teu próximo, faz por ele o que você gostaria que fosse feito a você. Então essa é a parte do compromisso com Jesus, com os bons espíritos, com aqueles que velam por nós. O problema é que a gente se mistura com os espíritos inferiores. Quando, e aí vem Leon Denis, quando a gente embarca na mesma onda de pensamento negativo, de que nada vai dar certo, de que o mundo está de cabeça para baixo, não é? Que perderam o controle, que o ser humano não presta, por isso eu amo o meu cachorro e não gosto das pessoas. Esse tipo de pensamento me consorcia pela vibração, é lei de afinidade. Nós somos atraídos uns para os outros o tempo todo, por semelhanças de gostos, de intenções, de pensamentos. Então, assim,
eu posso ter atitudes que não condizem com o mal, mas eu posso ter intenções, desejos, sentimentos e pensamentos que são pertinentes ao mal. E não me dou conta. Por que os espíritos inferiores me rodeiam tanto? Por que muitas vezes eles até conseguem fazer com que eu discuta verbalmente com alguém, e quando acaba essa discussão, eu boto a mão na cabeça e digo assim: meu Deus, por que eu fui capaz de falar o que eu falei? Porque provavelmente eu não falei sozinho. E não falei sozinho por quê? Porque eu estou entrando nessa faixa de sintonia. Então, se a lei é de atração, se dentro da lei de atração nós nos identificamos por semelhança de gostos e de afinidades, não é? E se buscamos pelo pensamento determinadas situações, nós nos consorciamos com o mal. Dr. Erma, há uns anos atrás, em instrução para estudo de encontro, disse-nos que muitas vezes, por conta de pensamentos, né, que nós concordamos com determinadas atitudes equivocadas, nós sofremos hoje as consequências disso. E ele dá o exemplo, Segunda Guerra Mundial. Quantos de nós, mesmo não indo lá, na Alemanha ou em qualquer país que fosse, aqui no Brasil, onde nos encontrávamos, sobreguardados, resguardados, né, na calada do nosso ninho familiar, muitas vezes ouvindo pelo rádio as notícias, intimamente, sem falar nada, nós concordávamos com as atitudes do Hitler. Falo nós pela reencarnação, falo nós porque alguns da Segunda Guerra estavam ali, chegando na família, estão hoje aqui, não é? E esse pensamento vai passando. Aí ele diz assim, qual a consequência disso? O estouro de uma doença que a gente não compreende de onde vem. Ele dá o exemplo da depressão. Não que toda depressão seja por conta da Segunda Guerra Mundial. Ele está dando só um exemplo, tá? Segunda Guerra Mundial, escravidão, Idade Média e por aí vai. Historicamente, todas as situações tenebrosas, não é? Houveram, o que ele está querendo dizer é isso, houveram encarnados que mesmo lá, na situação, não é? De pessoas honestas, éticas, que não faziam mal a ninguém, mas lá dentro do pensamento concordavam com o mal. Então ele disse assim, automaticamente se consorcia, se liga ao mal e engrossa a fileira do mal. Graças a Deus a gente deixou de fazer isso. Atualmente, haja o que houver, a gente não entra na faixa, não é? Graças a Deus a gente evoluiu tanto, não é? Que somos capazes de passarmos por um período eleitoral assim numa boa, sem criar inimizade, sem brigar na rede social, sem desfazer grupo familiar, porque um é de direita, de esquerda, do meio, do centro. Não é? Graças a Deus, isso não é muito bom. Não é? Então, assim, quando vem um pensamento que é preciso a sociedade se armar para poder sanear a violência, para dar um jeito na violência, né? Nós não pensamos que essa é a saída. Com certeza não. Como cristãos, como espíritas, nós não entramos nessa faixa vibratória, não é? Porque sabemos que tudo são escolhas que geram consequências, não é? A cada um segundo suas obras. Os espíritos nos enxergam não com o corpo físico. Os espíritos nos percebem com o que nós irradiamos,
que é resultado do nosso interior. Já ouviram falar na aura? Não é? Tão misticamente investigada, e que André Luiz traz lá a túnica nupcial, né? Que é o perispírito. A aura é a camada mais externa do perispírito. E é ela que nesse momento está nos circulando e dizendo quem nós realmente somos. Então nós estamos escondidos no corpo para os encarnados. Para os desencarnados, não. Por isso, as atrações com espíritos inferiores ainda continuam. Por isso a gente diz assim, eu vou todo sábado no Leon Denis, eu faço curso, vou lá na obra social, eu faço toda a caridade, todo o bem que eu posso fazer, e ainda assim os espíritos conseguem me influenciar negativamente. Porque nosso perispírito ainda contém as nossas ações, decisões, pensamentos, sentimentos e intenções de todos os tempos, inclusive de hoje. Por isso a gente precisa prestar muita atenção no que diz respeito ao pensamento transformador. Porque é por aí que a gente precisa mostrar que está compreendendo a lição, não é? De tentar fazer com que o nosso pensamento seja dirigido na sintonia dos bons espíritos, daqueles que deveriam estar nos interessando. Não é? De termos a companhia o tempo todo, influenciando e até em alguns momentos dirigindo as nossas decisões. O nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, os espíritos da hierarquia na escala espírita que vão nos influenciar. A gente fala tanto da presença do Dr. Bezerra de Menezes, a gente ora tanto por Bezerra de Menezes, mas a gente esquece, por exemplo, quando a gente estuda um pouquinho da sua vida, o que ele pensava do que seria a medicina, do que seria o médico. Que talvez, se algum de nós dissesse o que o Dr. Bezerra disse, nós seríamos apedrejados. Então ele disse que o médico não é, nunca foi, nem deveria ser, de forma alguma, um comerciante. Por quê? Porque a medicina foi feita para o médico, não é? Não ter hora para quem tivesse enfermo. E atendesse da forma que precisasse ser atendido. Não estamos aqui criticando os médicos. Apenas lembrando, procura lá no livro dos casos de Bezerra de Menezes, tem lá um momento, não é? Em que tem a fala do próprio Dr. Bezerra de Menezes do que ele via o que era a medicina e o que eram os médicos. E o termo que ele usa é assim, o médico que foge disso é um desgraçado. Dr. Bezerra de Menezes. Então a gente quer pendurar o quadro de Bezerra, a gente quer orar a Bezerra, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Não é? A gente está trazendo o exemplo do médico, o professor, o profissional que for. O esposo, a esposa, a pessoa do lar, o filho. Qual função a gente tem? Que compromisso a gente está travando com Deus? Será que a gente está executando? Ou a gente está batendo o pé, inconformado, porque queria ter nascido, reencarnado na Áustria? Porque quando voltar vai querer ter um papo com o guia. O que houve? Porque aquilo lá é uma baderna, ninguém se entende. E eu sou diferente daquilo. Será? Quando a gente estuda história, a gente vê que a maior parte dos ricos de hoje herdaram terras que foram roubadas. Como é que é isso? A gente quer consertar ou a gente quer continuar? É isso
que as lições precisam chamar a atenção da gente. Senão a gente vai achar tudo muito bonito, doutrina espírita é linda, a gente vai se achar até vaidoso de descobrirem que nós somos espíritas, porém, a parte fundamental, que é transformar através do exemplo, dar testemunho, porque a gente vai precisar ser chamado a atenção daquilo que a gente está pedindo para mudar. Senhor, eu preciso ser mais paciente. Aí a gente cai na ilusão de que Madre Teresa de Calcutá vai adentrar a nossa casa. Meu filho, eu vim aqui testar a sua paciência, com todo o meu amor, todo o meu carinho. Não, não é. É o filho complicado que dá muxoxo quando você diz para ele tomar banho, não é? É o patrão na segunda-feira, é o dono da empresa, não é? Que vai pedir para você repetir todo o relatório que você passou 2 dias fazendo. É a pessoa no trânsito, é o vizinho que vai botar uma música que você não gosta, que vai até as 2 da manhã. São essas situações que vão testar em nós a lição que a gente está vindo aqui fazer. Por isso que ser espírita não é fácil, porque o espírita não se paramenta com nada de exterior. Não tem um crachá que me diga assim, eu sou espírita, não é? Não tem uma roupa que a gente use e diga assim, ah lá, aquele que está vestido assim, ele é espírita. Não. Como é que se reconhece o espírita? Quando o espírita pensa nisso tudo daqui e se sente parte integrante nisso daqui. E diz assim, eu vou me esforçar para fazer o melhor. Como? Me convencendo de que eu preciso aceitar aquilo que eu não consigo mudar. E conseguir ter clareza de verificar o que é que eu posso de fato mudar. O que está no meu cabimento. O que eu vim fazer? Sair da espiritualidade para cá, com todo um cenário que deu um trabalho danado, para que a gente hoje olhasse esse cenário e dissesse assim, isso não tem nada a ver comigo. Um livro de Humberto de Campos, O Irmão X, acho que é O Estante da Vida, tem um capítulo que conta a história do Alberto Almeida, se não me engano. É um médium. Ué, médium? Tem tanto aqui, eu sou médium também. O que chama a atenção da gente quando a gente lê essa história? Porque o Alberto, na espiritualidade, chegou, como se diz no popular, de bola murcha. Não é? O nariz lá, o ângulo nasal baixo. Não chegou mitidão, não. Chegou, por quê? Porque estava consciente de todas as problemáticas, de todos os agravos, dificuldades que ele tinha causado na última encarnação. Que é o que a gente precisa fazer quando chega lá do outro lado. Exame de consciência. Diz o Emmanuel, a gente vai sentar e vai assistir o filme da nossa própria vida. E o Alberto fez isso. Chegou à conclusão de que precisava de uma encarnação urgente, com muita dificuldade, porque ele tinha sido muito mal, transgrediu muito, cometeu muitos agravos. Então, pediu doença extremada desde que nascesse, não é? Pediu que ficasse num leito de hospital a vida inteira, pediu pobreza, pediu uma série de dificuldades. E aí o guia orientou, não é assim. Temos aqui uma proposta, vamos fazer um pacto? Você pode voltar como médium. Vai voltar saudável do corpo, vai constituir família, vai ter seu emprego normal, tá? Vai ter uma vida normal, sem essas doenças horrorosas, sem essas limitações aí que você está dizendo. Porém, o que a gente precisa de você?
para você limpar essa ficha aqui, ó. E lá ele estava ali, ó, de joelhos assim, eu quero limpar essa ficha. Então volta médium de um centro espírita, e lá você só vai ter que trabalhar 8 horas. Aí ele, beleza, 8 horas diárias no centro espírita, ó, moleza. Eu que queria estar numa cama de hospital desde que nascesse até desencarnar, 8 horas num centro espírita com saúde, não é? Não, 8 horas semanais, o guia falando. Que moleza! E eu vou conseguir liberar tudo isso? Ainda vai ganhar outras coisas. Fechado. Onde é que eu assino? Na hora. Isso bate com o Evangelho quando diz o quê? A nossa dívida é tão grande que Deus está dando uma proposta para a gente. Olha, 10% que você pagar, quita a dívida. Vai querer? Pensa bem. Evangelho, tá? Voltando ao Alberto. Aí preparou tudo, corpo, reencarnação, deu tudo certo. Aos 30 anos, ele se tornou médium de uma casa espírita. Lembrando, qual era o compromisso? Qual era o pacto? Ficar 8 horas durante a semana. Faz as contas aí. Alguns de nós aqui, vou até olhar para trás, alguns de nós passam até mais horas da semana, mas tudo bem. O Alberto era só 8 horas, tá? Para limpar a vida espiritual. E aí ele ficou 2 anos. Ao final de 2 anos, ele pulou fora. Um dia, o guia, a equipe espiritual, diante de um problema espiritual com a filha de uma senhora, achou que era o Alberto que podia, procurou na ficha, achou, olha, intuiu lá o guia da menina, leva ela para o centro espírita tal, porque lá tem um médium, Alberto de tanto, que tem a condição de dar aquela ajuda, porque ele está lá 8 horas na semana. Aí o espírito partiu para lá, induzindo. Espíritos influenciam na nossa vida. Chegou lá, a senhora bateu com a filha lá. Não, seu Alberto ficou 2 anos aqui, mas já tem anos que ele está fora. Mas aí deram o endereço do Alberto. Olha que maravilha. Ele esqueceu de tirar o endereço lá da parte da secretaria do centro. E aí a senhora se encaminhou para lá. Chegou lá no portão, bateu, e aí na varanda, isso conta o Humberto de Campos, tá? Não sou eu não. Na varanda tem um senhor lá, numa rede, de pijama, coçou a cabeça. Hã? Aí a senhora explicou, ele, não, já deixei essa vida. Não, eu ia perder saúde naquele negócio lá de 8 horas no centro espírita, dando passe, não. Resolvi cuidar da minha própria vida. E aí estou vivendo, estou saindo, estou isso e aquilo. Gente, moral da história. Ele fala aqui, toda fábula, não é? Tem aí uma fantasia, mas que é preciso ver qual é a moral da história. Será que a vida do Alberto diz, de alguma forma, respeito à nossa vida? Que compromisso a gente fechou para estar aqui? Que corpo a gente queria e a espiritualidade disse, menos, Marcelo, vai careca mesmo. Não é? Que compromisso a gente fechou e que a gente está tão insatisfeito, brigando tanto com a vida, ao ponto de hormonalmente a gente prejudicar o corpo e ter que tomar medicamento porque senão não dá certo. Só porque a gente está olhando a nossa vida e está dizendo, deu tudo errado, não é? Me colocaram no lugar errado. Essa é a família que eu não quero ter. Esse é o corpo que eu não gosto. É a profissão que me faz infeliz. É o país que eu odeio.
há um tempo atrás se falava tão mal de Portugal. Hoje Portugal é a nossa meta de vida, né? Porque eles que causaram tudo, eles que fizeram... Agora não. Eu sou português. Busca a minha cidadania, minha árvore genealógica, onde é que tem aí um lá para trás que é gajo, porque eu preciso entrar naquele paraíso. Porque nós estamos nos equivocando com relação ao que seja a vida na terra. Evangelho, capítulo 5, item, isso aí pode ser até lição de casa para a gente. Item 19 ou 18, lê os dois. O bem, o mal e o remédio. O mal e o remédio. O Espírito começa dizendo assim, já esqueceu o que Jesus disse? Que por aqui haveriam prantos e ranger de dentes? Que todos aqueles que nascessem aqui na terra passariam por esse processo, mas que deveriam voltar para Deus e dizer, obrigado, Senhor, por ter querido me colocar à prova, bendita a prova que eu tenho, não é? Ou a gente anda querendo encontrar um espírito aí que vai mudar isso. Eu conheci uma pessoa que chegou para mim e disse assim, eu sonhei, um espírito no sonho me disse um número para eu jogar no jogo do bicho. Ele jogou, ganhou muito dinheiro. Que bom, né? Por que esse espírito não me procura, meu Deus? 2 meses ele não tinha mais um tostão daquele dinheiro. Ainda estava endividado. Será que foi um espírito bom mesmo? Não é? Aqui não, mas tem no outro planeta, tem espíritos encarnados que passam na porta da lotérica, aí diz assim, pô, bem que um espírito podia agora, né, me ajudar, porque eu certamente ia chegar com 50% do que eu ganhasse desses não sei quantos milhões e daria na mão do Juan. Juan, resolve o problema lá da obra social, não quero mais ninharia lá no centro, hein? Está regrado. Não tem problema de luz, vamos botar ar-condicionado, vamos fechar o negócio. Com que obra você... Aí na fila mesmo lá, preenchendo, você já... Ah, mas aí, olha, eu queria muito ir para Ibiza, ir para a Grécia, preciso comprar, não é? Um barquinho. Preciso, pô, mas aí 50% para o CELD, aí já vai sobrar. Não, vou dar 30%. Para quem não tem nada, 30%. E aí a gente vai diminuindo. Ou então vai fazendo a conta. Ah, mas com esse dinheiro aqui, eu quero ver o fulano, o cunhado, que me persegue, que me humilha. Quero ver. Vai comer na minha mão. Aí vai nascendo dentro de nós, que a gente não tinha isso, tá? E apareceu do nada. É o Espírito que está influenciando. Esse padrão assim de querer pisar nos outros, não sei de onde veio. Então, o que isso vai dizendo? Que por enquanto é aquilo que é contadinho, que entra na conta, já vai descontando em débito automático uma porção de coisa, e aí o que sobra você fica assim, meu Deus, o que eu faço? Não é? E algumas outras coisas. O diagnóstico que chega e que a gente precisa pensar, peraí, o que a vida está querendo de mim? Poxa, eu li hoje sobre obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. E resignação é o consentimento do sentimento, né? O que eu preciso? Então, que a gente possa, dentro desse compromisso que assumimos hoje aqui, quando chegamos, possamos sair daqui pensativos e buscando, nesse material todo que a doutrina oferece, a informação dos bons espíritos, porque é isso que vai direcionar a gente para os acertos.
Que Deus nos envolva, nos abençoe, que a gente possa, de fato, né, ser bastante corajoso em dizer sim, sim e não, não. Obrigado.